de África, mas se tornam parte de todo o Brasil e do continente africano. Agradeço em nome da plateia aos nossos poetas baianos. Obrigado. Então, continuando, quando começou a evento o Olímpio vai dar umas duas palavrinhas para a gente, também dar a sua contribuição nessa área. Boa tarde a todos. Queria pedir a minha sincera desculpas pelo atraso, mas eu queria em poucos minutos falar um pouquinho sobre a história, sobre a importância do estudo da história africana. Infelizmente o senhor que acabou de falar que saiu, eu queria discordar com ele alguns pontos que ele frisou aqui. Talvez pudesse gerar um certo debate, mas eu não entendo já se foi. Quem tiver que conhece depois pode me informar, porque poderemos discutir em outra ocasião. A história africana sempre foi muito mal contada. Primeiro, a África é um continente, nunca foi um país. E nós precisamos ter a consciência de que a nossa história foi deturpada desde o princípio. Imaginem vocês comigo, quando se conta a história de alguém, ou de uma nação, um país, um continente, só se fala de um lado da história e se esconde o outro lado. Para mim, eu entendo que isso já parece um ato de denegrir, ou de baixar, humilhar a imagem dessa pessoa, deste país ou desse continente. É justamente isso que tem acontecido até agora, infelizmente, com a história do continente africano. Nós fomos defasados, sem ser que podemos dizer, roubados ou violentados até, para sermos mais cruéis, mas a nossa história sempre foi escondida. Sempre foi contado o lado que é o lado negativo, mas o outro lado da história sempre ficou escondido. Quando se fala do negro, do africano, as pessoas já pensam em candomblé, em feitiçaria, em macumba. Por que não se pensa na África como o berço da humanidade? Por que não se pensa na África como o centro da antiga civilização? O africano não está justamente unido à feitiçaria, a candomblé ou a macumba. Por isso eu queria discordar com o senhor que estava aqui, ele disse que temos que retornar sim. A cultura não tem nada a ver com feitiçaria ou candomblé, são coisas distintas. Então nós precisamos dividir ou separar as coisas ao estudarmos a história do continente africano. Porque, primeiro, a África é um país, como somos um povo, aliás, eu falei um país, eu vou ficar brasileiro. A África é um continente, né, e o nosso povo é formado por várias etnias diferentes, com culturas diferentes. Então, ao se estudar a África, deve-se saber diferenciar que existem grupos étnicos diferentes, com culturas diferentes. E ao fazer essa distinção, também deve-se ter cuidado para não gerar a dissociação ou a exclusão de certas culturas. Por isso se precisa de muito cuidado, de muita atenção ao estudarmos a história africana. É interessante porque a história africana, eu entendo até hoje, é a história que consegue mover o mundo. Eu nunca vi uma história muito estudada no mundo como a história africana. É porque tem um certo valor, é porque tem um certo fundamento que eu entendo aí é a base da própria civilização humana. Porque você pode ver nas cidades europeias, norte-americanas, todo mundo se preocupa em estudar a história africana. Se bem que a maior parte dela foi escondida ou até deturpada, mas ela existe, tem um certo valor e tem um certo significado para nós os africanos. E mais do que nunca nós precisamos repassar de forma verdadeira, certa a nossa história. Estudando, pesquisando da melhor forma possível, tratando diretamente dos estudantes africanos que aqui estão presentes, nos esforçamos para podermos a cada dia deturparmos essa imagem de que se passa da África. O povo sempre une a África ao atraso, ao século XVI. Não, a África é um mundo, nós somos um mundo. Nós somos um povo evoluído, inteligente, capazes, até batalhadores. Porque vocês imaginam, se nós formos a ver a história da colonização do continente africano no geral, se nós fôssemos um povo preguiçoso, atrasados
até estúpidos, nós não estaríamos onde nós estamos. Isso quer dizer que nossos antepassados fizeram muita coisa pelo continente africano. E nós também, jovens, precisamos a cada dia darmos o nosso melhor para tentarmos mudar essa realidade. Por isso eu convoco a todos os estudantes a não baixarem a cabeça em relação a essa realidade. Não é para lutar, mas é para nós realidade estudarmos e tentarmos passar da melhor forma possível a nossa história. Não se esqueçam, nunca aceitem que passe a nossa história só de um lado. Nós temos dois lados da história. O lado ruim, claro, não podemos esconder, mas também temos o lado positivo. Então nós precisamos, quando o mundo passa ao lado negativo, nós temos a obrigação de passarmos o lado positivo da história africana. Obrigado.